Histórias do caminho. Também eu não te condenarei. Vai-te de futuro, não tornes a pecar. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, o momento em que tudo se modifica quando ser tocado pela dor suprema, pela vergonha, pela forma que desperta o arrependimento, a partir daí a vontade de nunca mais se olhar no espelho e ter vergonha. A mudança que isso constrói é tão forte que muda para todo sempre os pendores do ser. Começa a reconhecer que o envolvimento no bem é o único bálsamo consolador que cobre a multidão de pecados ainda implícitos em nossas consciências. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite, para si próprio, de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros, do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Transcorreram as festas dos tabernáculos e as gentes retornavam às cidades, aos povoados, aos campos, às atividades diárias. Aqueles dias foram de júbilos e exaltação nos quais a alma de Israel se rejuvenescera, tomada do entusiasmo festivo que rompera em Jerusalém naquela ocasião. As comemorações evocativas dos dias passados, no deserto, sob tendas, após a saída do Egito, significavam a vitória do povo sobre o estigma do cativeiro e das rudes provações. Aquela fora uma ceifa dadivosa. Os peregrinos vinham de toda parte confundir os seres nos sorrisos generalizados e a capital se transformava na casa de todos. Naqueles dias de outubro já se conhecia a estranha e poderosa voz do cantor diferente, delimitando as novas fronteiras do reino de Deus. As multidões esfaimadas ouviam aquela palavra e se entusiasmavam, acompanhando o singular peregrino. A fome de pão se misturava à necessidade da paz, e as massas angustiadas, especialmente naquele período, aguardavam o Messias. Havia sinais comprobatórios da sua vinda. Muitos foram, pressurosos, à casa da passagem para escutar, no Val do Jordão, o Batista. Ele, no entanto, afirmara e todos repetiam: Eu sou apenas o preparador dos caminhos, para que o Messias venha passar. Aquele que segue primeiro, à frente, endireitando a passagem. E de fato, ele, o Cristo de Deus, passará deixando um apelo veemente para a consciência dos homens, o do arrependimento de todos os erros, com o consequente nascimento do homem novo sobre os escombros do homem velho. Herodes, ao decapitar João o Batista, penetrou em funda amargura. No entanto, o povo que lhe conhecia a vida atribulada e a conduta adulterina comentava, mordaz, sobre as consequências do seu crime e os lastimáveis resultados que adviriam no futuro. A voz, porém, se fizera mais forte, surpreendentemente, após a morte de João. Paralíticos e cegos, leprosos e meretrizes, pescadores e a grande plebe a ouviam. Homens representativos dentre os doutores e os levitas escutavam e conquanto se ressentissem das duras verdades que ela enunciava, não conseguiam condições para silenciá-la, reconhecendo-a autêntica. Expectativas felizes pareciam dominar todo Israel e os sonhos de liberdade longamente acalentados voltavam a interessar as paixões dos sofregos corações humanos. Preconizavam um reino e ensinavam onde repousavam as suas primeiras balizas, já fincadas no solo dos espíritos. Todavia, quando se fitavam os olhos transparentes daquele que projetava a voz da esperança, se identificavam neles a melancolia e a poesia latentes que esparziam em farta messe. Jesus viera a Jerusalém para participar das festas, conhecer o povo mais intimamente, nas explosões coletivas, nas exaltações generalizadas. Muitos o viram e o escutaram antes, provocando que as notícias da sua presença comunicassem intensas emoções no povo e nos encarregados da lei e da religião. Onde surgia, todos o buscavam. E nesta ocasião, Jesus, despedindo-se de sua mãe, seguiu para o templo juntamente com os apóstolos. Impossível imaginar o que se passava em sua mente, sabendo ele que viva suas últimas horas. No entanto, era-lhe necessário permanecer equilibrado, distribuir sorrisos,
Amparar através dos ensinos, é acima de tudo, esperar a difícil hora do sacrifício. Olhando-o, ninguém suporia estar ele ciente de tudo que o esperava, pois seus olhos azuis continuavam em paz, embora alguns traços melancólicos surgissem em sua face quando em silêncio a meditar. Mas o cordeiro estava em harmonia com o Pai Celestial. Após a caminhada rica em saudações ao Messias, alcançaram o grande templo. Do alto das escadarias via-se o pátio repleto como sempre. E porque Jesus tivera causado silêncio anteriormente naquele local, agora tudo estava como antes, apinhado de animais para o sacrifício, bancas de cambistas espalhadas em torno para a troca com os estrangeiros, os alojamentos em separado onde doavam as ofertas, gente vendendo quinquilharias, outros orando, enfim um verdadeiro mercado onde tudo era lícito, desde que cada qual pagasse seu tributo. O mestre chegou ao imenso portal e por alguns instantes ficou admirando tudo aquilo. Resoluto adentrou ao ambiente. Ao vê-lo alguns doentes começaram a gritar seu nome, rogando misericórdia a fim de curá-los. Jesus passou por eles e com extremo carinho, afagava-os com a destra desejando a todos paz e resignação. O povo, da mesma forma, exultava com sorrisos e saudações, alguns anunciavam a sua presença em altos brados e conclamavam aos outros para que o ouvissem. Ele, imperturbável, caminhava em direção às escadarias que separavam um pátio do outro. A multidão o envolveu e a rotina do templo foi quebrada pela sua presença. Era impossível chegar perto dele, pois o povo se apertava, se comprimia em êxtase diante do sublime Nazareno. Era incrível. Ele mantava a todos, mesmo sem nada dizer, com dificuldade devido ao tumulto dos impressionados, ele chegou às escadas. Para que melhor lhe vissem e ouvissem ali se colocou o mestre. Alcançando o 6º degrau, ele virou-se para o povo e o silêncio dominou o ambiente. Todas as bocas se calaram, dado seu impulso moral. Todos os olhares se convergiam a ele, todos os corações palpitavam por ele, em ato de amor, ainda que induzido pela sua inolvidável figura, seria aquele um quadro dos mais dignos pintores da humanidade. A expectativa era grande enquanto os corações aguardavam sua palavra, almejando receber dele algo mágico, algum sinal de sua divindade ou mesmo um milagre que causasse admiração, ficando assim mais uma vez comprovada diante do populacho, ávidos de assunto, sua condição de enviado divino. Porém naquele momento assim não se deu. Compadecido de ver as paixões humanas na face de cada um, como os vícios, o apego às coisas mundanas, o orgulho e a vaidade, chagas da nossa humanidade. Jesus amou incondicionalmente aquela multidão como ninguém sabia amar, depois de alguns instantes perscrutando cada coração, cada alma ali presente, com sua voz sem igual dirigiu-se àqueles que o olhavam. Filhos de Israel, a paz esteja com todos. Antes de prosseguir, um homem que estava próximo a ele comentou com alguém ao lado. Não é a este que procuram matar? Eis que fala publicamente e ninguém lhe faz nada. Será que já reconheceram os nossos chefes ser este o Cristo? Mas este sabemos de onde vem, enquanto que o Cristo, quando vier, ninguém saberá. Jesus, ouvindo aquele comentário, disse em resposta: Dizei conhecer-me e saber de onde eu sou. No entanto eu não vim pela minha vontade, mas pela vontade daquele que me enviou. Eu o conheço porque dele venho e foi ele que me enviou. Um outro completou: E quando vier o Cristo fará, porventura, mais sinais do que este? Obtemperou Jesus. Os sinais que fiz todos puderam vê-los, pois o fiz à luz do dia. Porém, não estou convosco senão por um pouco tempo. Vou para aquele que me enviou. Procurar-me-eis e não me achareis, e onde vou estar, vós não podeis ir. Ao finalizar, certamente ninguém foi capaz, naquele momento, de compreender a profundidade deste ensinamento. Os sacerdotes do templo procuravam todas as formas para incriminá-lo, enredando-o em suas próprias palavras. Assim, apresentavam-lhe as questões mais complexas a fim de que caísse em contradição. Assim esses sacerdotes,
enviaram pessoas para questioná-lo a respeito do tributo que os judeus pagavam aos romanos. Assim propuseram a Jesus: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente e que, sem acepção de pessoas, ensinas toda a verdade e o caminho até Deus. Perguntamos, pois, é-nos devido ou não pagar o tributo a César? Conhecedor das más tendências a serem vencidas ainda pela nossa humanidade, percebeu com muita facilidade que aqueles homens pretendiam colocá-lo contra Roma, caso respondesse não ser justa a cobrança de impostos. Aqui Jesus, colocando as palavras com grande sabedoria e de modo sublime, explicou a necessidade de cumprirmos as obrigações para com o mundo, dedicando as virtudes das almas ao Pai Celestial através das boas obras. Sereno, ele assim respondeu: Mostrai-me uma moeda. De quem é a imagem que ela traz? De quem é a inscrição? O que lhe replicou o questionador? É de César, mestre. O que assim respondeu o divino mestre? Pois bem, daí a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Diante de tal solução, alguns sorriram, outros aplaudiram a resposta de Jesus, porquanto jamais presenciaram tamanha sabedoria. Estupefatos, vencidos, calaram-se definitivamente. De repente, alguns gritos se fizeram ouvir à entrada do templo, em locas afastado. A multidão voltou-se para ver o que ocorria, pois destacava-se principalmente a voz em desespero e lágrimas de uma mulher que implorava súplice: Por misericórdia, não me matem. Não me apedrejem, por amor ao Pai. Porém, a crueldade naqueles homens era mais forte. Quanto mais ela se debatia, com mais forças eles a prendiam pelos frágeis braços. Aproximando-se, um corredor humano se formou a fim de permitir a passagem dos homens a empurrar a pobre assustada. Ela caía, mas logo eles a levantaram empurrando-a em direção ao mestre. Ao vê-la, Jesus desceu e a esperou. Com os olhos nublados por muitas pesadas lágrimas, ele olhava-o com ternura e compaixão. Naquele momento, ele a amou como ninguém saberia amar. Certamente conhecia suas fraquezas, seus motivos de ali se encontrar naquele estado circunstancial, enquanto ele compreendia os hipócritas que gritavam aos quatro cantos de maneira apaixonada e incessante: Adúltera! Miserável! Morrerás apedrejada, pois é isso que mereceis. Indigna! O que vales? A pobre mulher chorava dolorosamente, os cabelos em desalinho, a roupa rasgada e suja, as mãos empoeiradas pelas quedas na terra. Tudo isso era dolorosamente impressionante. Ela era ali o perfeito retrato da dor. Era naquele estado tormentoso, tal qual um pássaro frágil preso em garras invioláveis. Naquele momento capital, dois nobres espíritos na condição de benfeitores a amparam para que não desfalecesse. Assim são os benfeitores quando há verdadeira necessidade, lá eles estão sobre a custódia da misericórdia divina a cuidar de nossas dores. Ao chegar ela junto do mestre, tudo se aquietou. A multidão, que se revestia de trevas em delírio, fez um círculo em torno da mulher e dos que a trouxeram. Satisfeitos por trazê-la, um deles dirigiu-se a ela nesses termos: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Manda Moisés na lei apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Jesus bem o sabia, conhecia as intenções deles, pois buscavam colocá-lo em dificuldades pelas próprias palavras. Se caso confirmasse o apedrejamento, jogaria por terra tudo o que ensinava a respeito do perdão, tolerância e amor ao próximo. Se, ao contrário, não consentisse com aquele ato, estaria avalizando os erros, e isso também não condizia com a sua doutrina, que nos pede fazer aos outros o que desejamos que eles nos façam. Assim a pergunta trouxe um profundo silêncio ao ambiente. Todos aguardavam o que iria dizer Jesus. Por graves momentos ele olhou compadecido para a mulher, que chorava em soluços sufocados. O único som que se ouvia era o pranto embargado da pobre mulher. A interrogação se demorava no ar, sem resposta. Ele era o embaixador da verdade, porém o príncipe representativo da paz e do amor. Moisés significava a aspereza literal da lei fria e dura.
Roma retirara de Israel o direito sobre a vida dos seus filhos. Ninguém, senão o imperador ou seus representantes, poderia dispor da vida de qualquer pessoa. O adultério era condenado pelo Decálogo de forma irreversível. Outras mulheres ali foram trazidas pela gola dos vestidos e apedrejadas, até consideradas mortas, noutros tempos. Sua resposta, de qualquer natureza, criaria dificuldades. Com as festas havia nos corações uma cantilena de tolerância e benignidade, uma quase tendência ao perdão por parte do povo. Perdoá-la, no entanto, não seria conivir com o adultério, oferecendo o estímulo da aceitação tácita do nefasto crime? Havia ali corações em febre de desejos irreprimíveis, devastadores. As mulheres caem porque encontram alçapões disfarçados no solo das ansiedades, nos quais são atiradas pela volúpia de homens que as hipnotizam com desejos infrenes. Atrás de cada organização feminina violada, há um companheiro oculto. Em cada adúltera se esconde um adúltero, comparsa do mesmo erro. Onde estaria aquele que a infelicitou, explorando a sua fraqueza e a abandonando? A mulher, não obstante desvalorizada, não representava qualquer significação antes de Jesus. Só depois, quando ele ergueu do nada em que se encontrava, é que passou a ocupar o devido lugar de rainha e santa no altar do amor dos corações. Agora Jesus não a fitou, certamente para poupá-la da transparência da sua visão. Então, lentamente, Jesus inclinou-se e colocou um dos joelhos no chão e começou a rabiscar a terra com o dedo. Ele olhava para o chão, a mulher continuava assustada, chorando. Os homens impacientes aguardavam a sua resposta. Transcorridos alguns segundos em silêncio tumular, novamente o mesmo homem interpelou a Jesus. Tu és Rabi e não tens resposta? Perguntando algo frenético pela energia gerada no local e com a turba de invisíveis ao seu lado, replicou: é justo apedrejá-la? Os momentos pareciam séculos. Sem se perturbar, ele reergueu-se, olhou amorosamente para os homens e lhes disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado seja o primeiro a lhe lançar a primeira pedra. A frase lhe fluiu dos lábios lentamente, com segurança, nitidez, serenidade. Inclinou-se novamente e voltou a rabiscar a terra, assim continuou com os olhos fitos no chão, mais sabedor do que aconteceria se aqueles homens fizessem o que suas consciências lhes ditavam, pois eram velhos pecadores. Escrevia no chão o mestre, grafava a marca moral do erro de cada um, que observava fazendo que recordasse sua própria imperfeição, assim escrevia no chão, ladrão, adúltero, caluniador e assim sucessivamente. Mas todos ali estavam mergulhados em erros, laborando em terreno infeliz de preconceitos violados, de legislação desrespeitada, de ultrajes ocultos, de crimes que a consciência temia enfrentar diretamente. Os que estivessem isentos de erros. Quem estaria nessa condição? A exuberância da luz solar incide sobre as personagens da cena que marcaria história na história. Em silêncio os circunstantes se afastaram, um a começar dos mais velhos a terminar pelos mais novos, ficando Jesus e a mulher. Sim, os mais velhos trazem maior soma de culpas e problemas, remorsos e azedumes. É fácil esmagar e exigir quando não se olha interiormente as paisagens do espírito. Adúlteras, porque há adúlteros que as malsinam. O silêncio dominou o local em que se encontravam. Só então ele se levantou outra vez. Fitando-a, agora, com doçura e compreendendo seu drama íntimo, revisando aqueles dias passados, que foram de dissipações, falou, em melodia de ternura e disciplina: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Nem eu tampouco te condeno, e vai e não tornes a pecar. A autoridade do Rabi penetra o espírito da mulher infeliz e repudiada, e harmoniza o país da sua alma em guerra. Antes do erro, quanta indecisão e incerteza, quanta frustração e receio atormentaram aquele ser. Quanto flagelo interior experimenta todo aquele que se entrega ao erro, ao pecado. Não tornes a pecar. Todo o Evangelho se assenta nessa base, e da compaixão e da misericórdia. Ter nova oportunidade, mas não repetir o erro.
cair e levantar-se, equivocar-se e retificar a atitude. Nem conivência com a irresponsabilidade nem dureza com a correção. Todos se podem enganar, no entanto, perseverar no engano é acumpliciamento com a ignorância e a leviandade. O reino de Deus, cantado por Jesus, é o amor em todas as latitudes e dimensões a alongar-se pela terra inteira numa explosão de misericórdia e educação. Não tornes a pecar. Isento de erro. A apedrejar a própria consciência, lapidando-a, aprimorando o espírito para galgar maior expressão de paz e ventura. Atire a primeira pedra. João capítulo 8 versículos 1 a 11. A mulher arrastou-se até os pés de Jesus e agradecida beijava-os em prantos. Jesus ergueu lentamente, olhou em seus olhos sofridos e assustados, falando mansamente: Irmã, vai em paz. Em louca corrida, ela saiu do templo e desapareceu por entre o povo. Deixou atrás de si a multidão com uma das lições mais lindas que ouviram. Enquanto corria, o mestre olhava-a compadecido, até perde-la de vistas. Após a partida da mulher, os apóstolos envolveram o mestre com seus olhares expectantes, estampando dúvida quanto ao seu gesto. Por que não condenar a pecadora? Não era uma adúltera comprometer a moral do povo judeu? Estaria o mestre ensinando o oposto de Moisés? Então, João se aproximou e perguntou-lhe: Mestre, por que não condenaste a meretriz de vida infame? Jesus olhou intensamente, depois repostou: Quais as razões que apresentas em favor de tal condenação? Estás inteirado dos motivos pelos quais ela tenha caído? Terás sofrido tanto quanto ela em sua miserável vida? Ignora o passado dessa pobre criatura, João, se ela já é objeto de escárnio dos homens e das mulheres mais felizes. Por que aumentar-lhe ainda mais os padecimentos que lhe pesam na consciência? Ainda não satisfeito, exclamou João. Mas ela fez por merecer a punição. Não está escrito que a mulher adúltera morrerá por apedrejamento? Jesus sorriu levemente, colocou a destra no ombro do discípulo e completou: Quem está contestando que ela tenha pecado? No entanto, quem estará irrepreensível na face da terra? Em verdade te digo, há sacerdotes da lei, magistrados, filósofos e escribas que se prostituíram por mais baixo preço e por motivos banais, no entanto ainda não encontrei seus acusadores. João, no mundo ingrato a falsidade recebe aplausos, enquanto se atiram pedras ao sofrimento. Mas a Deus nada passa ocultamente e ele espera, pacientemente, que cada um, a seu turno, venha e tornar um filho pródigo, querendo retornar à casa. Por que desejar a pobre pecadora tormento maior do que os que já padece? Em todas as situações, acreditemos na redenção do pecador. Saiba, João, que os seres mais cruéis, os mais miseráveis de agora, serão um dia um anjo a iluminar a noite de alguém que sofre e chora. Entendeste, João? Jesus finalizou com um leve sorriso, enquanto olhava docemente para o discípulo. João se sentiu iluminado por aquelas palavras e viu desanuviar-lhe o pensamento sombrio em que penetrara. Emocionado, abraçou o mestre e agradeceu, pois havia entendido. Em seguida, Jesus convidou os discípulos para retirarem-se. Iriam agora para a casa de Maria Marcos. O diálogo, na praça ensolarada, no qual a mulher adúltera foi compreendida por Jesus, tornou-se um esperado escândalo. Surpreendentemente, o mestre não censurou o delito, recomendando a lapidação da equivocada, nem a liberou de responsabilidade, considerando-a inocente. Reportou-se, isto sim, a leviandade dos acusadores que se encontravam incursos no mesmo crime. Tal atitude havia desconcertado os intrigantes e vingadores gratuitos, que se rebelavam contra a terrível chaga do organismo social, que é o adultério, esquecidos de que, ao lado da caída encontrava-se o comparsa que tombara no mesmo erro. Passada a surpresa e debandada a multidão sedenta de sangue, e porque a sós, com a infortunada, o Senhor recomendou-lhe que não voltasse a pecar a fim de que não lhe acontecesse mal pior, conforme era habitual. Naquela noite, no entanto, quando o episódio já esmaecia,
inclusive, entre os discípulos, a mulher, decidida a imprimir novo rumo à existência, procurou o amigo divino, na residência que o acolhia. Demonstrando, no constrangimento que exteriorizava, todo o drama e sofrimento maceradores, solicitou e conseguiu uma entrevista com aquele que por cuja interferência tivera a vida poupada. Compreendendo a angústia que a apunhalava, o Senhor ensejou-lhe o início da conversa de edificação, saudando-a com carinho e sem afetação. Disse ela reticente: "Rogo perdão, por vir perturbar-vos a paz." Calmamente retrucou-lhe o mestre: "A verdadeira paz é a que flui do coração aclimatado ao culto do dever, que nada perturba. Fala tranquila e te ouvirei." Ripostou-lhe em prantos a sofredora: "Sinto-me aturdida, sem saber que rumo dar à minha existência. Lutei muito antes de tombar. O sedutor rondou-me os passos como o lobo voraz ante a presa invigilante. Meu esposo, passados os primeiros dias da novidade conjugal, retornou às noitadas alegres, deixando-me em solidão. Enferma da alma e carente de bondade, permiti-me envenenar por tormentos que não merecem compaixão. Com sede de ternura, embriaguei-me de concupiscência, e ansiosa pela água pura do amor, chafurdei no lodaçal dos desejos doentios. O resultado foi a tragédia. Abandonada e sem lar, agora padeço o desprezo e a zombaria geral, não sabendo que rumo seguir, nem como agir. Peço-vos um roteiro e uma lâmpada acesa de esperança, a fim de prosseguir." Jesus penetrou naquela alma ansiosa e sofrida, nela encontrando as dores da humanidade através dos tempos, e considerou, bondoso: "A paciência e a confiança em Deus serão as duas providências iniciais que te facultarão a cura e a renovação da saúde." Cometido o erro, ele passa a pesar na economia social e a sobrecarregar a consciência culpada. Não é de importância o que os outros pensam de nós, e a cobrança, pela impiedade, com que desejam fazer justiça. O problema íntimo é o vital, e somente quando o homem se reintegra no concerto da ordem, do bem, é que pode fruir de tranquilidade. Arma-te de humildade e confia no amanhã. A memória do povo é fraca e passa rápida em relação às virtudes do próximo. Todavia, é firme, clara e duradoura em referência às faltas alheias, sempre recordadas com o ácido da acusação e os acepipes da malícia. O exemplo decorrente do arrependimento se transforma na defesa do equivocado, que assim repara perante o Pai, ante si mesmo e a sociedade, o engano perpetrado. Vencida, inquiriu a arrependida: "Para onde irei, agora?" Assim bondoso respondeu aquele que é a luz do mundo: "As aves dos céus têm ninho, as serpentes e feras, os seus covis, mas o filho do homem não tem onde se agasalhar, vivendo sob a abóbada estrelada e avançando na direção do infinito." Assim, busca a oportunidade de reparação e adapta-te à situação atual, aguardando o amanhã com a disposição de quem compreende o prejuízo a si mesmo causado, ao arrojar fora o hoje. A negligência do esposo ingrato e leviano não constitui respaldo para que assumisses compromisso infeliz semelhante. E porque ele é doente também, vivendo num organismo comunitário alienado do amor, não tem condições de distender-te a mão amiga, quando dele necessitas e conforme de ti no futuro igualmente dependerá. A vida é feita de permutas, que facilitam a felicidade para todos, sem cujo concurso faz-se mais difícil. Segue, porém, renovada pela certeza do triunfo, porquanto todo aquele que se levanta da queda, encontra apoio na fé e na luta para afirmar-se. O Pai Criador não desampara filho algum e vela, devotado, por todos. Fazendo-se um silêncio natural, profundo e tocante, foi a mulher quem o arrebentou, rogando: "Permiti-me seguir-vos, na minha pequenez, e dai-me a vossa bênção." Jesus envolveu a sofredora em uma onda de ternura ímpar, e, erguendo-a, pois que, comovida, prosternara-se-lhe aos pés, concluiu: "Vai, filha, e não sofras mais." Aqueles que se arrependem e buscam ensejo de redenção, encontram-no. Há sempre um lugar no rebanho do amor para as ovelhas que retornam e desejam avançar. Aonde quer que vais, eu estarei contigo,
e a luz da verdade, no archote do bem, brilhará à frente, clareando o teu caminho. No céu silencioso, a sinfonia dos astros espalhava luz cintilante, apontando o futuro. 10 anos depois, na cidade de Tiro, uma casa humilde de aspecto e rica de amor recolhia peregrinos cansados e enfermos sem ninguém. Uma mulher, que trazia na face desgastada, vestígios de grande beleza em decadência, reunia ali os infelizes, limpava-lhes as chagas e falava-lhes de Jesus. Tornará-se, por isso, querida e respeitada por todos. Num cair de tarde amena, chegou, trazido por mãos piedosas, um homem chagado, em extrema penúria, quase morto sob o fardo de 1000 vicissitudes. Recolhido com carinho, teve as úlceras lavadas e aliviadas com ungüentos medicamentosos, recebendo o caldo reconfortante das mãos da caridade. Quando se recobrou um pouco do desalento que o vitimava, ouviu a mensagem de encorajamento, em nome de Jesus, enunciada com unção e carinho pela desconhecida benfeitora. Emocionado, e quase sem vitalidade, indagou interessado: esse Jesus a quem vos referis é o Galileu que foi crucificado em Jerusalém? E ela, assim respondeu: sim, é ele mesmo. Morreu por nós, mas volveu ao nosso convívio para nunca mais deixar-nos. A homem enfermo tornou. E vós o conhecestes para terdes a certeza de que os seus ensinos são verdadeiros? Ela animou-se em dizer: sim, eu o conheci, oportunamente, quando a mim ele salvou. Respondeu o moribundo, quase sem forças: também eu tive a honra de o conhecer. Algo infeliz disse o homem para a mulher, mas não soube beneficiar-me. A vós ele salvou, mas, eu, egoísta e mau, o detestei, afastando-me da sua presença, confuso e amargurado. A mulher, estranhando aquela confissão, perguntou: que vos fez ele para que fugisseis magoado? Assim continuou o homem: salvou a minha mulher que adulterara contra mim e não me concedeu uma palavra, sequer, de consolação. Não pude compreender, L0, então. Abandonei a companheira a quem eu infelicitara com os meus vícios e envenenei-me de dor. Passados os anos e havendo despertado para a verdade, tenho-a buscado em vão por toda parte, até que a doença me devorou o corpo e aqui estou. Embargada pelas emoções em desenfreio, naquele momento, a mulher recordou-se da praça e do diálogo, à noite, com o mestre, um decênio antes, reconheceu o companheiro do passado e, sem dizer-lhe nada, segurou-lhe a mão suavemente e o consolou. O arrependimento do erro, a confiança em Deus e a paciência são os primeiros passos para a reparação de qualquer delito. Deus é amor, e Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem e buscam. Agora durma em paz enquanto eu vê-lo, porquanto, nós ambos já o encontramos. Comentários finais. Ao olhar de nosso Senhor Jesus Cristo, todos nos modificaremos, cada qual a seu próprio tempo. O algoz de hoje se tornará um irmão no amanhã. Despertada a consciência, entra em cena o amor que educa e não fere, não acusa, mas orienta, não recrimina, mas abre portas que transformam paredes intransponíveis em passagens para fazer brilhar um sorriso pela redenção que propicia. Sejamos pessoas que se utilizam das coisas e amam as pessoas, para não usarmos as pessoas e venerarmos as coisas. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 10 item 13, não julgueis, para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Luz do Mundo, capítulo 13, atire a primeira pedra, Espírito Amélia Rodrigues, médium Divaldo Pereira Franco. Os últimos 6 dias de Jesus, 5º dia, últimos ensinos do Templo, Jamiro dos Santos Filho. Pelos caminhos de Jesus, capítulo 15, Encontro de reparação, Espírito Amélia Rodrigues, médium Divaldo Pereira Franco.